Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. E hoje eu quero compartilhar algo com você de uma forma muito especial. Porque sim, muitas vezes você está no meio de uma situação tão complicada. Às vezes você está no meio de pessoas tão difíceis de lidar, pessoas ímpias, pessoas cruéis, covardes. Às vezes você está num lugar onde muitas vezes o mal tem imperado, a injustiça tem imperado. E às vezes você se pergunta assim: será que Deus está me vendo aqui no meio de tudo isso? Porque ninguém consegue me reconhecer aqui. Mas Deus tem uma palavra para você hoje. Deus quer te mostrar que Ele sim está te vendo no meio de tudo isso. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E o texto que eu fui direcionado pelo Espírito Santo para compartilhar com você hoje está aqui no livro do profeta Naum. Isso, são um dos profetas do Velho Testamento que nós chamamos de profetas menores, não porque eles sejam menos importantes, mas pelo tamanho do livro deles, o tamanho da escrita que foram deixados por esses profetas, né, ou registrado daquilo que eles profetizaram, e ele é um desses profetas menores que estão ali no Velho Testamento. Ele vai estar mais ou menos aqui entre o livro do profeta Miqueias e o profeta Abacuque. E o texto que eu quero compartilhar com você está aqui no primeiro capítulo do livro do profeta Naum, no versículo 7. Mas antes de ler esse texto, eu quero te dar o contexto dessa parte que nós vamos ler. E o contexto é o seguinte: existia uma cidade chamada Nínive, uma cidade muito grande, muito importante da antiguidade, mas era uma cidade muito ímpia, muito perversa. Eles eram maus, pessoas que matavam e destroçavam os seus inimigos das formas mais cruéis possíveis. Então, quando nós vemos a maneira como que eles guerreavam, que a Bíblia vai narrando, esse povo, eles eram tão cruéis que se acendeu a ira de Deus contra esse povo. E esse livro de Naum, ele começa com uma sentença de Deus sobre aquela cidade. Deus dizendo que iria destruir, que ele iria punir, ele ia trazer justiça sobre toda aquela cidade, sobre todos que estavam ali naquele lugar. E o versículo que eu quero ler para você, que está no meio de todo esse juízo de Deus, e aí nós vemos a misericórdia do Senhor entrando em ação. Olha o que o texto diz para nós no versículo 7 do primeiro capítulo do profeta Naum. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Meu querido e minha querida, às vezes você está no meio de um lugar perverso, mau, cruel. Às vezes você está no meio de pessoas que são ímpias. E você às vezes percebe que você não tem como sair daquele lugar. Às vezes você está vivenciando um momento de angústia e as coisas ao seu redor elas estão tão complexas e ninguém consegue ver que você é uma pessoa que tem buscado ao Senhor no meio de tudo aquilo ali, de toda aquela confusão. Mas eu estou dizendo para você, conforme a palavra nos diz aqui, Deus sabe que você está aí. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que passa na sua vida e Deus sabe exatamente aqueles que são dele e ele vai promover livramento para você. No meio dos seus inimigos, no meio de uma guerra, no meio de um conflito, no meio das situações mais difíceis que você possa imaginar. Deus sabe quem são aqueles que buscam socorro no Senhor. Deus sabe da sua fé. Deus sabe que você, mesmo enfrentando injustiças, mesmo enfrentando a maldade das pessoas ao seu redor, mesmo se mantendo íntegro no meio de pessoas que são perversas e más,
Deus sabe que você está aí e no momento exato e oportuno, Ele vai promover um resgate da sua vida. Deus vai levantar você como um luzeiro neste lugar. Deus vai te honrar, Deus vai tirar você desse lugar, ou Deus vai te exaltar sobre todo o mal que existe aí, porque a Bíblia diz para nós que Deus conhece aqueles que esperam nele. Confiar no Senhor muitas vezes é desafiador. Às vezes o seu ambiente de trabalho, às vezes o seu ambiente de escola, muitas vezes a pessoa está numa universidade, está num ambiente onde buscar ou falar o nome de Deus é quase que proibido. Falar da sua fé muitas vezes é complicado. Ou você está no meio de um ambiente de injustiça. Mas Deus sabe que você está aí, e Deus sabe que você confia nele, e Deus sabe que você está esperando o resgate dele, e Deus não vai te deixar desamparado. O Senhor conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida de confiança nele, e Deus não vai desprezar isso. O homem natural não consegue discernir isso. O homem não consegue perceber e às vezes o mal dá a impressão de que está ganhando. Às vezes a circunstância é tão ruim que o mal está vibrando. Olha, estou derrotando mais um daqueles que confiam em Deus. Estou conseguindo oprimir mais um daqueles que confiam em Deus. E vem aquelas perguntas: cadê o seu Deus? Cadê a sua fé? Por que você continua crendo desse jeito em Deus? Se nada está dando certo, se você está no meio dessa situação tão complicada, eu quero te dizer agora, sem medo de errar, Deus sabe aqueles que confiam, aqueles que esperam nele, e Deus jamais vai te decepcionar. Deus jamais te deixará desamparado, e no momento certo e oportuno, quando você menos esperar, Deus vai realizar um sinal e vai te dar livramentos, vai trazer provisão, e os seus adversários serão envergonhados. Exatamente aqueles que se levantaram contra você, aqueles que foram injustos, perversos. Deus não vai mandar um raio sobre eles e os destruir, mas Deus vai deixar eles envergonhados quando eles perceberem que você honrou a Deus e Deus te deu a resposta à altura da fidelidade do próprio Deus. Eles vão ficar envergonhados e talvez até muitos deles resolvam se converter a Deus por ver o tamanho do livramento que Deus promoveu na sua vida. Sabe por quê? Porque o mal também sabe aqueles que são dele. E Deus sabe aqueles que não buscam a Deus. E Deus sabe discernir, separar todas essas coisas, mas o mal não sabe. O inimigo sempre pensa que está nos enganando, ele sempre pensa que está nos destruindo, que está nos levando à derrota, mas nós temos um Deus que se levanta e não nos deixa envergonhados. E a palavra diz, e ela não diz para que nós simplesmente temos uma palavra qualquer. Não, ela diz para que nós possamos confiar, não desanimar e saber que no meio dos conflitos, das guerras, dos problemas, Deus sabe quem está esperando nele e vai promover livramento para você. Deus vai enviar provisão para você. Os seus inimigos ficarão envergonhados. Aqueles que se levantaram contra você não vão conseguir entender o que Deus está fazendo. E sabe o que você vai fazer? Você só vai dar glória a Deus. Você só vai glorificar o nome do Senhor. Porque quando nós recebemos da parte de Deus, é porque nós confiamos e sabemos que Deus, Ele nunca nos deixa desamparados. Essa é a verdade. Você não precisa, tripudiar sobre a derrota do outro. Você não precisa, se exaltar, nem se levantar contra o outro que já ficou envergonhado. Não, muito pelo contrário. Você vai dar um sinal de que você é filho de Deus e age em misericórdia e graça naquele dia que Deus te exaltar e te levantar.
e as pessoas se voltarem e falarem assim, não é que realmente ele conseguiu, ela conseguiu, você simplesmente vai falar assim, o meu Deus pode ser o seu Deus, e você pode ter a vitória assim como eu tenho tido no Senhor. Deus é bom o tempo todo. Deus não nos esquece. Deus não nos abandona. Por um pouco de tempo, nós vivemos situações difíceis e apertadas. E às vezes você pode perguntar assim, poxa, mas por que Deus me deixa passar por isso então, se Ele vai me dar o livramento depois? Porque em meio às adversidades, os desertos da nossa vida, Deus quer nos ensinar, Deus quer forjar o nosso caráter, Deus quer nos ensinar o valor daquilo que Ele quer fazer por nós e através de nós. Se não fosse assim, nós não conseguiríamos entender o que Deus fez com Cristo Jesus, o seu Filho amado, que era o único Filho e se tornou o primeiro de muitos. Jesus veio, se humilhou como homem, passou pela morte, morte de cruz, derramou seu sangue naquela cruz, sofreu o que ninguém jamais poderia sofrer no nosso lugar. E a palavra diz que Deus moeu ele por causa dos nossos pecados. Então, meu querido e minha querida, nenhum de nós jamais vamos passar um sofrimento parecido nem maior do que o sofrimento que o nosso Senhor passou. Nenhum de nós. Porque o grande sofrimento de Jesus naquela cruz foi estar completamente afastado de Deus quando ele grita, Senhor, por que me abandonastes? Naquele momento, há uma ruptura entre pai e filho por causa do nosso pecado. Mas ele ressuscitou e glorificado está. E ele se fez filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Da mesma forma, não temas estar no lugar que você está agora, vivendo as lutas que você está vivendo, porque Deus sabe exatamente aqueles que confiam nele, e vai promover livramento sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra tão consoladora, esta palavra tão encorajadora que o Senhor nos dá nesse dia, para que nós possamos perseverar e saber que o Senhor tem nos visto no meio da batalha e saber que o Senhor não nos deixará derrotados nem envergonhados. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor já tem mostrado os sinais dos teus milagres e da tua presença. Por isso eu peço agora, visita o que está cansado, aquele que já está desanimado no meio da batalha, aquele que já está se sentindo abatido no meio de tantas dificuldades, no meio de tantas injustiças, aquele que está no meio da guerra, do conflito, e às vezes não sabe nem mais o que dizer. Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço ao Senhor, resgata, como a tua palavra diz aqui, que no meio da guerra em Nínive, onde o Senhor aplicava juízo, o Senhor declara que o Senhor sabe onde estão aqueles que são do Senhor e promoverá livramento, salvação e vida. Ó Deus, anima, fortalece cada um desses que estão recebendo essa palavra e leva cada um à plenitude daquilo que é a vontade do Senhor para eles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu querido que veio até agora comigo nesse momento, eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, deixe embaixo o seu comentário, pode deixar um pedido de oração, vai ser uma honra para nós orar por você, servir você através da oração. E eu quero reforçar mesmo esse pedido, porque muitas pessoas têm assistido os nossos vídeos, têm chegado a muitas pessoas, e quanto mais você se inscreve no canal, quanto mais você curte e comenta, maior aumenta o alcance do nosso vídeo e mais pessoas são abençoadas. Deus abençoe o seu dia, te guarde, te proteja, e nós continuamos aqui a nossa proposta, orando a palavra, porque nela estão todas as promessas de Deus para a nossa vida.
Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.